céus estão se abrindo, eu vejo luzes subindo e anjos descendo. Tem presente de Deus chegando, pastores. Aqui para essa igreja nessa noite. Olha o que eu faço nessa noite, nessa casa. Olha o que eu estou entregando para você nessa noite. Vai recebendo o que eu estou entregando. Os anjos estão subindo, os anjos estão descendo, milagres estão acontecendo, prosperidade eu estou entregando, portas estão se abrindo. Os demônios fizeram uma reunião hoje para que apareça o culto. Alguns não vão vir para cá aqui nessa noite, mas eu estou destravando o teu milagre, eu estou destravando a tua vitória. Recebe, 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 recebe. Recebe, 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 recebe. Jesus viajou cerca de 48 quilômetros até o território de Tiro e Sidom. Essas eram duas cidades portuárias há 2000 anos atrás, localizadas no mar Mediterrâneo ao norte de Israel. Ambas as cidades jaziam perto da região de Ciro Fenícia, ou seja, essas duas cidades faziam parte da província da Síria, ou seja, Tiro e Sidom. Repetindo, Tiro e Sidom eram cidades que faziam parte da região Ciro-Fenícia. Por essa razão, a mulher Ciro-Fenícia é considerada de acordo com Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, o evangelista Marcos narra acerca deste mesmo milagre que Mateus narrou aqui há 2000 anos atrás. Pastor, mas por que Mateus fala que é uma mulher cananeia? Cananeia porque ela é uma mulher gentia, ela não era uma judia. Prova é que Jesus veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. João capítulo 1 vai falar sobre isso. Isaías capítulo 53, ele falou lá no versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação? O profeta Isaías descreve no capítulo 53 que Jesus Cristo, quando aparecesse no contexto judaico, ele seria odiado, desprezado, menosprezado, seria alvo de preconceito pela equipe, ou seja, pela elite religiosa dos seus dias. Jesus ele passou por toda essa situação que eu mencionei aqui, quando mesmo apareceu no contexto judaico. Jesus ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Você vai perceber que as pessoas que mais abraçaram a fé, que creram em Cristo como Salvador de suas vidas, era a classe pobre de Israel, porque geralmente a elite religiosa houve uma resistência terrível. Os fariseus, os saduceus não quiseram saber de Jesus, não quiseram entregar suas vidas para o Mestre. Então Jesus, muitas das vezes, cansado de anunciar o reino de Deus para o seu povo, e muitas das vezes não obter êxito naquilo que ele falava, ele agora vai partir para outras regiões, aonde jamais um fariseu saduceu ia. Essa região de Tiro e Sidom, jamais um saduceu ou um fariseu sairia da sua sinagoga ou do sinédrio para ir anunciar o reino de Deus nesse lugar. Mas Jesus ele foi. Eu fico me perguntando, eu estava meditando há minutos atrás, aqui sentado nesse banco, o que seria dessa mulher cananeia há 2000 anos atrás, se Jesus não tivesse chegado em Tiro e Sidom? Porque Jesus ele andava na direção do Pai. Jesus ele não fazia nada na sua própria direção, mas ele seguia um cronograma celestial. Ele seguia uma direção segundo o texto nós vemos aqui. E o que me chama a atenção é que o primeiro desafio que essa mulher vai ter que enfrentar, ou o primeiro obstáculo que essa mulher vai ter que enfrentar,
é que ela toma a iniciativa de procurar Jesus e expor para Jesus tudo aquilo que ela estava enfrentando dentro de sua casa. Ou seja, a iniciativa não parte do mestre, a iniciativa parte desta mulher. Eu fico me perguntando, igreja, se esta mulher tivesse permanecido dentro da sua casa, Jesus jamais iria na casa daquela mulher, porque tem milagres na minha e na sua vida que para Jesus fazer, ele espera uma iniciativa da tua parte. Eu não sei se alguém está entendendo aqui. Ele espera uma reação da sua parte. Jesus, segundo Marcos, vai dizer que quando Jesus chega em Tiro e Sidom, ele se esconde, ele vai para uma casa. Só que Jesus ele era famoso naqueles dias. Aonde Jesus chegava era sinônimo de grandes multidões, de um grande certo número de pessoas que se arvoravam em volta de Cristo. Jesus se esconde em uma casa não porque ele não queria atender ninguém, é porque Jesus estava testando a fé desta mulher cananeia. Não demorou muito para Jesus se ocultar naquela casa. A mulher cananeia, o Ciro Fenícia, soube que Jesus estava naquela casa. Agora, não me pergunte quem foi que falou para aquela mulher. Eu não sei, o texto sagrado não revela. Eu não vou falar o que o texto não me diz. Mas alguém falou para aquela mulher que Jesus estava em alguma casa. Ela chega na casa certa, na hora certa e no momento certo. Ela bate o endereço certo. Ela não segue um GPS nem um Maps, porque não existia isso nessa época, mas ela vai na direção certa daquele que pode resolver problemas. Eu quero dizer para você, entre ficar, aleluia, prostrado no problema, diante da situação, é melhor se levantar e procurar Jesus. Não fica prostrado em cima do problema, não fique prostrado em cima da situação, não murmure nem reclame, porque ele vai tentar de nada. Não porte suas fraquezas nas mídias sociais, porque tem pessoas torcendo pela tua derrota e pelo teu fracasso. Faça que nem a mulher cananeia, se levante nessa noite, tome a iniciativa, porque Jesus vai fazer na tua vida. Levanta a mão e glorifica, porque ele está aqui nessa noite, amém? Eu fico me perguntando, Marcos capítulo 10, verso 47, o que seria do Jericó se não fosse Jesus? Se o cego de Jericó tivesse permanecido calado, de boca fechada, Jesus está passando, até onde eu estudei, de acordo com a geografia bíblica, Jesus só passou uma única vez em Jericó. Acreditem vocês se quiserem, Jesus só passou uma única vez na cidade de Jericó. O cego de Jericó, ele era deficiente visual, ele era cego, ele não enxergava, mas ele tinha uma ferramenta chamada voz. Ele tinha, aleluia, oh glória ao nome de Jesus. Ele está diante de uma situação, você já sabe o texto, ele estava diante de uma situação difícil. Além de ele ser cego, ele era mendigo. Aquele cego vivia a maior parte do seu tempo dependendo das pessoas. Dependendo das pessoas, em que sentido? Ele precisava que as pessoas o levassem até aquele caminho, e o caminho que o cego estava era um caminho que dava acesso, ou caminho, ou melhor dizendo, a avenida principal de Jericó, que ia para a cidade de Jerusalém. Ele estava no lugar certo, ele estava na hora certa, ele estava no momento certo do seu milagre. Eu fico me perguntando, aleluia, eu sei que vocês já ouviram muito falar do cego de Jericó, mas eu sei que esse texto é riquíssimo em detalhes. Muitas das vezes a gente passa desapercebido dos detalhes do texto, mas eu fico me perguntando, vocês já imaginaram se aquele cego não tivesse naquele dia, naquele caminho? Vocês já imaginaram se ele não tivesse na hora certa, no momento certo, na semana certa, no dia certo e no ano certo, naquele caminho? Ele tinha perdido a vitória dele. Eu quero dizer para você nessa noite, ainda que você seja uma pessoa eterna dependendo dos outros, mas vai chegar o momento que Jesus vai passar na sua Jericó. Não saia do caminho, permaneça no caminho, permaneça no centro da vontade do Pai, porque ele vai passar
e o milagre vai ser grande na tua vida. Eu fico te perguntando se aquele cego não tivesse naquele dia ali. Sabe por que tem pessoas nos dias de hoje que deixam de receber aquilo que Deus tem para a vida delas? Sabe por que tem pessoas que poderiam já estar desfrutando de tudo aquilo que Jesus prometeu para elas? Porque não tem paciência, não aguenta ficar no caminho, não aguenta esperar mais um pouco. Jesus está dizendo: espera mais um pouco, tenha paciência. Ele disse que vai fazer e vai fazer na sua vida. Se Ele disse que vai fazer, creia nessa palavra. Diga para o seu irmão nessa noite com muito carinho: fique no caminho, fique no caminho, não saia do caminho. Ele vai passar, Ele vai atender a sua necessidade. É uma palavra edificante para a igreja nessa noite. Você está desesperado, está desesperada sem saber o que fazer na vida. Jesus está dizendo: fica no caminho, porque quando eu passar, eu vou atender a sua necessidade. Aleluia, oh glória. O cego, ele clamou. Clamar não é ficar orando em voz baixa. Clamar é o mesmo que bradar. Clamar é o mesmo que gritar. Clamar não é orar com a voz baixa, não, meu irmão. A multidão era muito grande, 30, 50 mil pessoas. E o cego, ele tem um alvo. O alvo daquele cego não é os discípulos. O alvo daquele cego não é a liderança religiosa dos dias de Jesus. O alvo daquele cego aleluia, é Jesus. O teu alvo é Jesus. O teu objetivo é Cristo. É Jesus de Nazaré. Seu alvo é Jesus. Para de estar olhando para A, para B, para C, para D, para o alfabeto inteiro. Olhe para Jesus, que é dele que virá o teu socorro, é dele que virá o teu milagre, é dele que virá a tua vitória, é dele que virá a sua bênção. Aleluia. A iniciativa não partiu de Jesus, partiu do cego. Se aquele cego não tivesse clamado, eu não tenho sombra de dúvidas e nem de equívocos que ele teria morrido cego. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, teria morrido cego. Porque tem passagens bíblicas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que tiveram pessoas que, para receber alguma coisa da parte de Cristo, tiveram que tomar a iniciativa. Vocês querem que eu use exemplo aqui? Jairo. Quer que eu cite outro exemplo aqui? Mulher do fluxo de interrupto. Sim ou não, irmãos? Vamos para a Bíblia. Capítulo 4 do Evangelho de João. O oficial do reino sai de Cafarnaum, vai para Caná da Galileia, onde Jesus se encontrava. Cerca de quase 40 quilômetros vocês vão andar para procurar Jesus para curar o seu filho que estava doente. Existem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que, para alcançarem alguma coisa da parte de Deus, elas tiveram que tomar iniciativa. Mas tem pessoas na Escritura que não tomaram iniciativa nenhuma e Jesus fez, como é o caso da viúva de Naim. O que aquela mulher fez para Jesus ressuscitar o filho dela? Praticamente nada. Vocês estão vendo o contraste ou não estão vendo? Hein, irmãos? A sogra de Pedro e tantos outros que eu poderia citar aqui nessa noite. Está na Bíblia, eu estou aqui na palavra. Então tem iniciativas que você tem que entender que é você que tem que iniciar o propósito. É você que tem que tomar a iniciativa. Eu fico olhando os crentes dos dias de hoje, com todo respeito aqui a vocês que me ouvem, que me veem. Eu vejo nos dias atuais os pastores que vão no nosso caso aqui nessa noite. Eu sei que a igreja aqui não faz isso, os irmãos, mas tem lugares por aí que a maior parte da liderança brasileira ensina os crentes a fazerem de Cristo e do reino de Deus, meu Deus, fazer de Cristo o seu empregado. Olha, Jesus, o Senhor vai ter que fazer isso aqui, o Senhor vai ter que fazer isso aqui, e vai ter que fazer isso aqui, porque eu não vou fazer nada. Como assim? Você não vai fazer nada? Se o Senhor depender de mim para me orar e jejuar, o Senhor está perdendo tempo, mas o Senhor tem que fazer por mim hoje. O Senhor tem que fazer, Senhor, que eu não estou disposto a pagar preço, não. O Senhor vai ter que fazer no meu lugar. E é assim que as coisas funcionam, meu Deus. Porque até você não é assim que funciona. Porque as pessoas estão tão mal acostumadas,
em os pastores pagarem o alto preço pela igreja, que os irmãos vão começando a se acomodar mesmo, se relaxar espiritualmente. Não, meu pastor está orando por mim, está pagando o preço por mim, está jejuando por mim, está subindo o nome por mim. Eu vou orar para quê, irmão? Jesus vai fazer na minha vida do mesmo jeito. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que o reino de Deus caminha, igreja. Você tem que fazer sua parte. Será que é tão difícil nós entendermos isso? Nós temos que fazer a nossa parte, e Ele vai fazer a dele. Oh, glória! Essa mulher, movida pelo desespero, ela não fica estacionada, enclausurada dentro da sua casa. Pelo contrário, ela se levanta. Em de ficar prostrada, em de levantar, eu vou me levantar, eu vou me erguer e vou procurar esse homem onde ele estiver. Vou bater em cada porta aqui, eu vou achar ele, e eu creio que ele vai mudar a sorte da minha casa. Ei, você vai começar essa semana, essa última semana de setembro, se levantando. Deus tem coisa grande para fazer aqui, pastor Reginaldo, na vida de crente aqui dentro dessa igreja. Tem surpresa de Deus para crente fiel aqui nesse lugar. Daqui para 31 de dezembro de 2025, tu vai testificar, tu vai testemunhar, tu vai testificar nesse altar aqui do que Deus vai fazer na sua vida, do que Deus vai fazer na sua casa. É uma palavra para te levantar nessa noite. Ergue essa cabeça, não deixa o inimigo te envergonhar, não deixa Satanás te envergonhar. Levanta essa cabeça, tu nasceu para triunfar, tu não nasceu para perder, tu nasceu para vencer, assim diz o Senhor. Aplauda o nome de Jesus, dá um prato de glória para Ele nessa noite. Deus está aqui. Diga para quem está ao seu lado, a iniciativa tem que partir de você. Diga, a iniciativa tem que partir de você. Se levanta, não fica prostrado no problema. Oh, glória. Se levanta. Se levanta, não conta seu problema para qualquer um, conta para Jesus. Fala para Ele o que você está sentindo, o que você está passando. Fala para Jesus toda a sua situação. Ele está aqui para te escutar. Ele está aqui, Ele está te ouvindo. Ele sabe o que você está precisando. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece o teu endereço. Ele sabe o número da sua casa. Ele sabe quantos números o seu RG tem, seu CPF tem, quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe todas as suas necessidades. Tu chegou aqui nesse domingo, nesse culto evangelístico, dizendo: Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Ele está falando com você nessa noite. Não desista, não olhe para trás. O inimigo está torcendo para você desistir, para você parar, para você não continuar. Mas levanta, mulher cananeia, levanta, mulher cananeia, levanta, mulher cananeia. Não fica prostrada, levante-se nessa noite. Hoje é noite de nós tomarmos a iniciativa e Ele vai fazer. A iniciativa tem que partir de nós. Oh, glória, o milagre vai acontecer. Reage nessa noite. Deus está chamando, reage. Não fica prostrada, não fica parada, não fique parado. Aleluia. O que seria da filha de Jairo se não fosse Jairo? O que seria de Jairo se não fosse Jesus? É isso mesmo. Se Jairo tivesse ficado dentro da sua casa, a filha doente, quando ele sai de casa, a filha dele está doente. Capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Ele sai de casa, a filha está enferma. No caminho a filha morre. Chega alguém da casa de Jairo, algumas pessoas, e disse: pare de perturbar o mestre, porque a tua filha acabou de falecer. Eita Jesus. Mas Jairo procurou a pessoa certa para ir na sua casa. Aquele que resolve problemas, aquele que resolve situações. Quando Jesus está a caminho da casa de Jairo, glória a Deus, Jesus, Ele chama no meio dos 12 Pedro, João e Tiago para adentrarem na casa de Jairo. Quando Jesus chega na casa de Jairo, Ele encontra muitas pessoas na casa de Jairo. E essas muitas pessoas estavam tocando flauta.
eles estavam tocando instrumentos de sopro. A segunda cultura judaica vai nos dizer que essas pessoas eram carpideiras, por que não dizer pranteadores, pranteadoras, pessoas que eram pagas para irem para os velórios chorarem. Só que esse choro não era um choro verdadeiro. Essas pessoas eram pagas para chorarem como fossem atrizes e atores dentro do contexto da cerimônia fúnebre. Mas presta atenção, Jesus chegou na casa de Jairo. Ele encontrou uma casa de luto, uma casa sem esperança, uma família desesperançosa, uma família triste, uma família angustiada, depressiva. E com certeza vamos enterrar nossa filha, nossa única filha, Jairo, e vamos voltar para casa sem a nossa filha. Mas a vida chegou na casa de Jairo. Jesus, ele não é a morte, ele é a vida. Quando a vida chega no lugar, a morte tem que se converter em vida. A ressurreição, Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Aquele que crê em mim e que esteja morto viverá. Eu sou a ressurreição. A ressurreição vai entrar na casa de algumas pessoas aqui. A vida vai entrar aqui na família de algumas pessoas. Ele vai ressuscitar os mortos espirituais dentro da sua casa por esses dias. Um vento forte vai soprar na sua casa e ele vai trazer para a presença quem está afastado, quem está desviado, e ele vai trazer para a presença de papai. E você vai glorificar o nome do Senhor. Quando Jesus entra na casa de Jairo, presta atenção, Jesus, mais os 3 discípulos, 4 pessoas. Jairo, a mulher e a filha são 3 pessoas, somando 7 pessoas. Número da perfeição. Jesus disse: saia todos vocês que não estão acreditando no milagre. Porque dentro da casa de Jairo tem um monte de gente. E quando Jesus disse: não, sua filha, ela não está morta, apenas dorme. Presta atenção, dormir aqui é um eufemismo. Quem estudou língua portuguesa sabe o que eu estou falando. É trocar uma expressão grave pela expressão leve. Geralmente quando você recebe uma ligação de alguém, uma pessoa não vai ligar para você e dizer assim: ei, fulano de tal morreu, isso é muito forte. Vai dizer assim: fulano de tal partiu. Troca uma expressão forte, uma expressão leve. Quem estudou aqui língua portuguesa sabe o que eu estou falando. Mas aqui eles ficaram rindo, ridicularizando Jesus. Saiam todos, porque se vocês estiverem aqui, vocês vão atrapalhar o milagre. E é necessário ter incrédulos no meio. É necessário sair do meio pessoas que não acreditam. É necessário sair do meio todos aqueles que vão atrapalhar o milagre. Tira da sua vida, irmão, os incrédulos, os negativos da fé, pessoas que não acreditam no seu potencial, no teu ministério, na sua casa, na sua vida. Comece a deletar na sua vida quem não presta. Tira, sai do meio desse convívio de pessoas que estão atrasando a sua vida e você não quer se desfazer de certas amizades. Porque para ele fazer, ele tem que limpar a casa. Ele tem que tirar do meio da casa. Vai saindo 1, vai saindo 2, vai saindo 3, vai saindo 4. Porque o milagre vai chegando, mas é necessário sair do meio da casa. Eita, Jesus, meu Deus, sai forte. Jesus Cristo, Talita cum, levanta-te e anda. E a menina ressuscitou. Jesus Cristo está ressuscitando nessa noite, ressuscitando sonhos, ressuscitando projetos, ressuscitando vidas, ressuscitando pessoas. Você não vai morrer nessa situação. Deus te trouxe você aqui nesse domingo para falar contigo e dizer: levante a cabeça, mulher cananeia. Está chegando o meu melhor na tua vida, na tua casa. Oh, glória! Aleluia! Segundo desafio que essa mulher teve que superar na vida dela, Mateus capítulo 15, 23, na parte do versículo, ela clama a Jesus: tende misericórdia de mim, minha filha estava horrivelmente endemoniada. Versículo número 22, né? E o 23, o texto diz que Jesus ficou em silêncio.
Jesus ficou em silêncio. Espera aí. Eu saio da minha casa, eu escuto falar desse homem, que ele resolve problemas, conto agora a minha situação para ele, e parece que ele não está nem para mim. Como assim? Está a entender isso aqui, viu? Mas presta atenção. Presta atenção. Oh Deus. Jesus estava testando a fé dessa mulher, como ele testa a nossa também. Ele estava testando essa mulher até onde essa mulher ia. Por que as pessoas desistem tão fácil dos seus objetivos, hein? Vocês podem me explicar? Por que a gente começa um projeto e não vai adiante? Por que a gente começa uma campanha, um propósito e não vai adiante? Porque você quer a resposta no seu tempo, na sua hora, do seu jeito. Agora até essa hora minha some, não? Glória a Deus. Agora até o silêncio toma de conta, né, vaso da igreja? Cadê o aleluia? Por que a gente desiste tão fácil? Então, pastor, eu estudei, fiz o Enem e entrou na faculdade, mas desisti. Meu Deus. A porta já se abriu para você. O inimigo quer isso mesmo, que você desiste, que você pare, que você estacione. Mas você não pode parar. Você não pode desistir. Jesus ficou em silêncio para com essa mulher, porque estava testando a fé dessa mulher, a paciência dessa mulher. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor. Terceiro desafio, já estou caminhando para o fim. Essa mulher teve que superar, de acordo com Mateus 15, 23, a parte B do versículo. Ela teve que superar, sabe o que é, igreja? A discriminação dos discípulos de Cristo. Porque os discípulos de Cristo, eles eram preconceituosos, exclusivistas. Senhor, essa mulher não é judia, ela é gentia. O senhor não pode atender ela. Mas como assim? Não pode atender? Mas como assim? O senhor não está vendo que essa mulher está desesperada, gritando atrás de nós? Senhor, ela está perturbando nossos ouvidos, Senhor. Senhor, essa mulher está agredindo os nossos ouvidos, Senhor. Essa mulher é uma louca, Jesus. Só que a dor não era neles, era nela. A situação não era com eles, era com a mulher. Porque os discípulos, eles eram insensíveis. Não estavam interessados em saber o que aquela mulher estava enfrentando. Julgou aquela mulher. Essa mulher está gritando, Senhor, despega essa mulher, ela está gritando, que nem uma louca. Você já imaginaram se o cego de Jericó, voltando aqui, tivesse desistido quando os homens, a multidão mandou ele calar a boca? Tinha perdido a batalha e consequentemente a guerra. Tem horas que você tem que clamar mesmo. Tem horas que você tem que gritar. Tem horas que você tem que bradar. Tem horas que você tem que chamar a atenção de Jesus para você. Tem horas que você tem que dizer: Jesus, eu estou aqui. O Senhor não está me vendo, não. Olha o problema, Jesus, que eu estou enfrentando. Olha a situação, mestre. Você tem que gritar, você tem que, sabe, fazer, acenar, fazer alguma coisa. Essa mulher, ela é uma mulher, glória a Deus, que enfrentou muitas coisas para alcançar o seu milagre. Vocês estão vendo aqui, irmão? Acha que milagre é fácil? Você acha que é qualquer jeito? Oh, glória! Meu Deus! Tem que sair de casa, tomar iniciativa, tem que andar alguns quilômetros para chegar onde Jesus está, tem que enfrentar o silêncio de Cristo, agora tem que enfrentar a discriminação. Como é que pode uma coisa dessa? Preconceito. Porque para os discípulos essa mulher era uma mulher desprestigiada, não tinha prestígio nenhum.
Era assim que a sociedade machista tratava as mulheres do século I. Mas Jesus nunca tratou mal as mulheres. Jesus sempre valorizou as mulheres. A história bíblica fala isso. Jesus estava testando a fé dessa mulher, a paciência dessa mulher. Você já imaginou se aquela mulher fosse como muitas pessoas que nós conhecemos no dia de hoje? Vai saber uma coisa: eu vou voltar para casa, minha filha vai continuar endemoniada, porque falei algo para esse homem, isso não resolveu. Tá os discípulos dele me discriminando, com preconceito, exclusivistas. Vou até para casa dele. Peraí. Quem tem fé não olha para o tamanho dos gigantes que se levantam contra ele ou contra ela. Quem tem fé não olha para o tamanho da muralha, ele já vê a muralha cair por terra. Quem tem fé não olha para a discriminação, para o preconceito. Quem tem fé vence o pessimismo, vence a incredulidade, vence a negatividade. Eu sempre digo que quem tem fé não olha pedindo um carro para Deus, ele já viu ela dirigindo o carro, irmão. Quem tem fé, Deus me deu uma casa, me abençoe com a casa. Não, ele não pede uma casa. Pela fé ele já diz: eu já vejo andando dentro dos quartos, dentro do quintal, dentro da varanda, dentro do banheiro. Eu já vejo minha Raimundo, minha tocha lá dentro da varanda. Isso aqui é para quem crê que eu estou falando aqui. Aleluia, em nome de Jesus de Nazaré. Isso é fé, isso é fé. Quem tem fé não diz assim: ah, Senhor, ainda esse ano eu vou entrar na faculdade. Eu já vejo sentado na cadeira, sendo aprovado na faculdade, naquele concurso público. Isso é fé. Quem tem fé aqui nessa noite, para triunfar quando os obstáculos, levanta a mão e glorifica Jesus. Tem que ter fé. Tem que ter fé, tem que ter fé, tem que ter fé. Tem que ter fé. Diga para o seu irmão: tem fé. Está acreditando que ele vai fazer na sua vida? Já estou terminando. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Mas nós percebemos que no versículo de número 25, ela porém veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. O alvo daquela mulher não eram os discípulos. O alvo daquela mulher era Jesus. Ela poderia ter voltado para a sua casa triste, abatida, sua filha continua endemoniada, mas o texto diz que ela adora. A palavra adorar no latim significa adorar, que quer dizer prostrar-se, beijar os pés, se humilhar, reverenciar. A pessoa ao qual a pessoa está adorando, ela se prostra aos pés do mestre, disse: Senhor, socorre-me, Senhor, socorre-me, Senhor, eu não vou desistir, Senhor, eu não vou olhar para trás. Eu saí da minha casa e vim te procurar. Eu quero meu milagre, eu quero minha vitória. Quem vai buscar teu milagre? Quem vai buscar sua vitória nessa noite? Quem saiu da sua casa predisposta a vir buscar teu milagre nessa noite? Muitos obstáculos surgem mesmo diante de nós, mas nós não vamos desistir, nós não vamos parar, nós não vamos se entregar ao problema. Hoje é noite de você triunfar, de você vencer, de você se levantar, de você tomar iniciativa. Não para, não desista, levante a cabeça, levante a cabeça, erga a cabeça, mulher de Deus, erga a cabeça, homem de Deus, porque o milagre é certo. Jesus falou para aquela mulher: eu não fui enviado senão. Ela contudo, então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos? Então contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu já vi pessoas dizendo que Jesus estava chamando essa mulher de cachorro. Misericórdia, irmão. É lastimável escutar uma coisa dessa, né? Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida. Ele veio alimentar a prioridade de Cristo era Israel, o povo de Deus. Como o povo de Deus estava rejeitando o pão,
Aí o pão que é Jesus agora vai alimentar os gentios. Vocês estão entendendo? Quando essa mulher diz assim sobre cachorrinha, não é que Jesus está desprezando ela, menosprezando, desprestigiando ela, porque Jesus não era preconceituoso como os fariseus. Ela está dizendo, Senhor, é como ela disse, Senhor, se Israel não quer o pão, eu quero. Se eles não desejam esse pão, mas eu quero, eu preciso. Essa mulher, ela reconheceu Jesus como descendente de Davi, porque ela disse, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela reconhece a messianidade de Cristo. Uma gentia que não tem nome, que não tem identidade, mas para mim, essa mulher é uma das mulheres de maior exemplo na Bíblia Sagrada. Um exemplo de quê, pastor? De fé, perseverança, que não desistiu, que insistiu, que persistiu, que teve todas as razões do mundo de ter parado na iniciativa que ela tomou, mas ela foi adiante. Eu não sei como é você, como é que você se encontra nessa noite, mas essa mulher ela não desistiu. Ela é um exemplo vivo para nós aqui nessa noite, de pessoas que não desistem, de pessoas que quando tem um objetivo na vida vai até o fim.